Aleluia. Glória a Deus. Eli, paz. Tudo bom? Neide, Adriano. Te incluí no grupo, rapaz. Faltou só dar umas boas-vindas. Foi ontem à noite. Neto. Bom dia, EBD Lagoinha, graça e paz. Aleluia. Vamos ficar de pé, colocar um sorriso no rosto. Dá paz do Senhor, graça e paz para a pessoa que você não falou ainda hoje de manhã. Olha que bom que você veio aqui, Deus vai falar contigo. Tem gente ali, ó, não deixa ninguém não, ó. Você vamos, junta com o povo aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Retomando aqui a EBD, estava com saudade de vocês. E eu acredito que nesse segundo semestre Deus tem coisas poderosas para estar ministrando aos nossos corações. Queria pedir para vocês fecharem os olhos, para a gente começar orando, consagrando esse momento ao Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. E você vá falando com o Senhor, você já falou com o Senhor hoje, fale mais uma vez, para Ele falar ao teu coração, porque é o Espírito Santo quem vai falar contigo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que nós estamos aqui, porque nós sabemos que de Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua face, Senhor, para buscar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor, porque nós confiamos no Senhor, que tudo pode fazer, e aquele que começou a boa obra vai completá-la na vida de cada pessoa aqui. Senhor, nós estamos retomando agora essa manhã de ensino bíblico, Senhor, que a Tua palavra se abra diante dos nossos olhos, Senhor, que o nosso coração seja aquecido, Senhor, pela revelação, pela iluminação da Tua palavra. Senhor, nesse momento nós oramos para que o Senhor derrame espírito de sabedoria e de revelação sobre cada um de nós, para que nós possamos compreender, Senhor, a suprema grandeza do Teu poder que opera em nós, Senhor. Que cada um aqui tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, que o Senhor esteja falando abundantemente com cada um de nós. Senhor Jesus, venha, Senhor, e manifesta a Tua bondade, manifesta o Teu poder nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar. Os queridos que forem chegando, só pedir para sentar mais aqui na frente, que aí eu consigo interagir melhor com vocês. Bom demais, gente. Saudade. A gente tirou esse período agora de recesso. A gente sempre faz o recesso em julho e em janeiro da EBD, e aí a gente retoma. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Diniz, esposo da pastora Natália. Não sou irmão do pastor Esdras, não sou irmão do pastor Hebe, não sou irmão do pastor César. E não é brincadeira, é sério, porque teve uma vez que eu falei, olha, eu não sou irmão e tudo. Aí no final do culto uma pessoa veio falar comigo, e tal, seu irmão. Eu falei assim, não, mas meu irmão não congrega aqui. Não, mas o pastor Esdras. Não, mas eu falei que eu não era irmão. Não, achei que você estava brincando. Então, sou irmão dele, assim como sou de todos vocês aqui, irmãos em Cristo Jesus. E até perdi aqui o que eu estava falando. E a EBD, como é que funciona a EBD? A EBD é a escola bíblica. Escola bíblica era algo muito mais comum nas igrejas evangélicas no Brasil, um tempo atrás, e de alguns anos para cá, algumas adotaram outros modelos, né? Eles tiveram um direcionamento diferente. E na escola bíblica, a gente vem para aprender a Bíblia, amém? Então aqui nós sempre vamos partir da Bíblia. O propósito é sempre estar fazendo um estudo expositivo da palavra. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz e deixar a Bíblia explicar a Bíblia. O propósito é a gente conhecer a palavra de Deus. O povo de Deus é o povo da palavra. Nós temos que ser conhecidos como as pessoas da palavra.
e que Jesus falou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão poder pedir o que quiserem e vos será concedido. Então nós temos que permanecer nele e as palavras dele em nós. Jesus falou: vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ensinado. Então, o evangelho é pregar, converter e ensinar. Porque se a pessoa se converte e ela não tem o ensino, ela fica pior depois. Porque se a casa é limpa e não é cheia, depois fica 7 vezes pior. Jesus falou isso, né? Se sai o demônio e depois não enche, você não enche da palavra de Deus, não enche do Espírito, depois vem 7 demônios piores para ficar na vida da pessoa. Então nós temos que ser a pessoa que evangeliza e que ensina. As duas coisas andam juntas. A grande comissão fala disso. E vamos retomar com o estudo da carta de Filipenses, que é a carta da alegria. Nós vamos falar disso. Mas antes, deixa eu só falar por onde que nós vamos passar aqui nesse mês. Hoje nós estamos fazendo a introdução da carta de Filipenses. Na semana que vem nós vamos começar com Filipenses capítulo 1, que é a alegria no sofrimento. Aí depois nós vamos falar do exemplo de Jesus. E depois a última aula, fé e contentamento. Tudo isso aí com base nos capítulos de Filipenses. Nós colocamos aqui para você saber para onde a gente está chegando. Quando a gente faz o planejamento da escola bíblica, na primeira aula a gente já sabe onde que vai chegar na última. A ideia é que você tem uma grande aula dividida em 4 etapas. Então, se você, porventura, não puder vir em um dia, você consegue pegar outro porque elas se conectam, mas elas são independentes. Mas se você pegar do começo ao fim, aí você vai ver o propósito inteiro. E eu tenho um desejo no meu coração aqui, todos aqui leiam o livro de Filipenses nesse mês. São 4 capítulos, gente, está fácil. Sério, hoje de manhã, revisando, eu li 2. Então, assim, é tranquilo, gente. Você lê os 4 capítulos numa sentada, você lê. É bem tranquilo. E todo mundo aqui saindo com pelo menos um versículo decorado de cada capítulo de Filipenses. Quem está junto comigo aqui? Dá uma glória a Deus. Um versículo de cada capítulo. Então, você vai sair com pelo menos 4 versículos decorados. Porque, às vezes, na hora que você está pregando, ministrando uma pessoa, não dá para consultar o Google, o ChatGPT, a palavra tem que estar em você. Então, essa palavra é que vai sair na hora. Mas antes, uma advertência aqui para vocês. Almir, fique ligado aí na missão. Tem uma advertência para a gente para começar aqui. Quem não aprende a Bíblia na EBD, passa vergonha no Silvio. Quem foram os primeiros a visitar Jesus quando ele nasceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Fala. Os discípulos. O quem? Discípulos. Os discípulos. É isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Como? Você arrumou esses reis aonde? Vai pro seu lugar. Não quero nem olhar para você mais. Lucas, José Que Lucas? e Maria. Vai. Então, gente, tem uma música do Shot Santo. Quem aqui conhece o Shot Santo? Só ver. Shot Santo é uma banda de forró daqui de Brasília, né? E tem uma música deles que é Crente que não lê a Bíblia. Aí crente que não lê a Bíblia da cada bancada, trocando Ezequias por Ezequiel, mandando Isaías descer da figueira. Crente que não lê a Bíblia da cada bancada. Conhecer a palavra é essencial, gente. Quando eu fui criado numa igreja evangélica, uma igreja tradicional, que tinha escola bíblica e eu ia para a escola bíblica. Mas eu não lia a Bíblia, então eu sabia das histórias, mas eu nunca tinha manuseado a Bíblia mesmo. Uma vez ou outra eu tentei ver uma coisa assim, mas não se conectou muito, né? E eu fiquei afastado muitos anos, né, na adolescência, fiquei muitos anos afastado, e eu me converti mesmo, tive uma experiência com Jesus, eu tinha 21 anos, estava no meio da faculdade.
E eu senti uma necessidade absurda de conhecer a Bíblia. Eu estava numa situação que eu precisava conhecer a Bíblia, que era uma situação de vida ou morte, literalmente. Então eu fui conhecer a Bíblia. Eu não sabia muito bem como ler a Bíblia. Então eu pegava do jeito que ia, né? Onde abria eu lia. Aí eu li um pedaço, assim, tá, mas não era bem isso que eu queria. Eu procurava uma outra passagem, também não é isso. Aí eu pegava, não, isso aqui, beleza, deixa eu ir por esse caminho. E eu não entendia a diferença de Antigo para Novo Testamento, não sabia quem era Paulo, não sabia quem era Tiago, não sabia por que tinha tantos livros, qual que era a diferença entre eles, quem que era esse Filipenses, que nome esquisito para uma pessoa. Depois descobri que não é uma pessoa. Até que eu parei e eu comecei a ler outros livros cristãos também. E eu comecei a ler muito, sabe? Eu comecei a ler muito mesmo. E nessa de estar lendo várias coisas, às vezes eu lia um livro e logo depois eu começava a ler um outro que parecia que está falando o contrário. Eu falei assim, gente, mas se os dois estão tirando da Bíblia, por que não está falando exatamente a mesma coisa? E eu comecei a ficar com essa dúvida até que um momento Deus ministrou ao meu coração e falou o seguinte, olha, primeiro você tem que conhecer a Bíblia. Depois você vai conhecer outras coisas. Aí eu parei de ler qualquer livro cristão e fui ler a Bíblia. Assim, só volto a ler algum outro livro que fala da Bíblia depois que eu conhecer a Bíblia. Fui lá, li a Bíblia inteira, aí voltei depois a ler outros livros, porque pelo menos eu já tinha uma noção de onde tirar as minhas dúvidas. Quando eu vi uma coisa que eu tinha dúvida, eu falei assim, não, mas calma aí que eu já vi alguma coisa parecida. É importante você manusear a palavra, você ler a palavra. Alguns meses atrás, eu dei uma palavra aqui, no culto, que fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu falei em relação ao hábito que a gente começou a perder de ler a Bíblia de papel. A gente começou a utilizar aplicativo, celular, tablet, e isso não é problema nenhum. Só que pelas estatísticas do próprio aplicativo, a maioria das pessoas não lê mais do que um capítulo por ano no aplicativo. Então ela lê versículo aqui, outro aqui, assim, mas ela não para ler. Então a leitura do livro de papel faz uma diferença enorme, porque você vai manuseando, você grifa e tudo. Se você consegue ler no Kindle, no qualquer coisa que seja, ótimo, não tem problema nenhum. Mas aqui tem muitas distrações. A própria luz de fundo, às vezes, cansa a sua vista. E em relação à oração e à palavra de Deus, a gente tem que tirar todo tipo de empecilho. Porque vão ter muitas coisas tentando fazer com que você pare e deixe para amanhã. Continua depois. E esse depois não chega. Quando eu me converti, a pessoa que ministrou na minha vida, quando eu me converti, já está com o Senhor agora, a pastora Maria de Lima, depois eu fui conhecer a história dela. Ela não sabia ler, nem escrever, e ela se converteu, e ela começou a aprender a ler para ler a Bíblia. E ela foi aprendendo a ler, lendo a Bíblia. E ela leu a Bíblia várias vezes, e o desejo dela de aprender a ler, ela já tinha uma idade, quando se converteu, foi para conhecer a palavra de Deus. O povo judeu é um povo muito conhecido pelo estudo, pelo sucesso que muitas vezes tem, porque desde cedo eles são ensinados sobre a importância da leitura. E a importância da leitura para o judeu é o quê? Para conhecer a lei, para conhecer a palavra de Deus. Então, toda vez que você se dedica a ler a palavra de Deus, você vai ficar mais sábio. Você vai ter mais conhecimento até para todas as outras áreas da sua vida. Porque a palavra de Deus tem os caminhos para o sucesso. Tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Provérbios, no capítulo 9, fala o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, quando você respeita Deus, reverencia a Deus pela sua palavra, você vai ficando cada vez mais sábio. Amém? E a carta da alegria. Por que é importante falar da alegria? Eu vi aqui uma estatística que me chamou muita atenção. 40% dos brasileiros sentiram tristeza ou depressão na pandemia, diz estudo. A gente está falando de quase metade da população. E aqui é um estudo lá de São Paulo, que fala do agravamento dos transtornos mentais durante a pandemia. Transtorno mental é uma conjunção de fatores internos com fatores externos. É aquela, quando liga, né? Às vezes a pessoa já tem alguma coisa ali dentro, aí um ambiente é propício, aí se conecta.
Nas próximas aulas a gente vai buscar falar disso aqui. A gente vai falar da palavra de Deus e vamos pegar alguns estudos também que falam dos desafios que a gente tem na sociedade que luta contra a alegria. 40% das pessoas tiveram sintomas de tristeza intensa ou depressão. 34% das pessoas aumentaram o consumo de cigarros. 17,5% das pessoas aumentaram o consumo de bebida alcoólica. Isso aqui no Brasil não tem tanto tempo atrás, né? Na pandemia. Isso nos chama a atenção, que quando vem uma situação externa muito intensa como foi a pandemia, se a gente não tiver centrado em Deus, a gente pode cair numa estatística como essa. Então a alegria, ela é um remédio profilático. Remédio não é profilático, né, doutora? Profilático é antes, né, Érica? É uma profilaxia para você entrar num quadro desse aqui. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, quando você se fortalece com a alegria do Senhor, você vai estar inabalável, mesmo quando tiver todas essas situações externas. Lá em Efésios, no capítulo 6, fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que no dia mau a gente possa permanecer inabalável. Então, é no dia mau que a alegria vai se manifestar na nossa vida. Tem um provérbio que eu gosto também bastante, e lá o provérbio 24 fala o seguinte: se no dia da angústia você mostrar fraqueza, a sua força vai ser pequena. No dia da angústia que você tem que se levantar e falar assim: eu vou vencer. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você, quando se posiciona em Deus e na palavra de Deus, o dia mal não te derruba, você passa por cima dele. E a alegria é muito importante para isso, para a gente saber como passar por tudo sem que isso contamine a nossa vida. Continuando aqui, a carta da alegria. E a carta da alegria é tremenda isso aqui, se é a carta da alegria, vocês vão viver por quê. A carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Por quê? Porque a palavra alegria, no original grego, aparece 14 vezes nessa carta. Não tem nenhuma carta que concentra tanto alegria. E a vida cristã é uma vida de alegria. Posso ouvir um amém? A alegria que vem do Senhor nos capacita a vencer todas as adversidades. E quando a gente está em Cristo, a nossa perspectiva muda para enfrentar situações. Alguns anos atrás, a gente congregava lá em São Paulo, e tinha um rapaz que ele me chamava muita atenção, que eu nunca perguntei especificamente qual era a situação dele. Parecia que ele tinha tido, não sei, algum tipo de paralisia ou algum acidente muito sério. Ele andava torto, ele não articulava bem as palavras, e parecia que tinha sido uma situação que foi adquirida, não que foi inata. E uma vez, cruzando com ele, estava com um grupo de pessoas e cumprimentou ele. Ô fulano, como que você está? E ele sempre com um sorriso no rosto, ele falou assim: muito melhor do que eu merecia. E é algo tremendo, né? Porque essa alegria genuína que vem de Deus, ela não fica paralisada por conta das situações externas. E é algo que eu lembro sempre, né? Como que às vezes a gente não tem a mesma alegria, mesmo tendo condições muito mais favoráveis. Vamos passar um pouquinho para falar uns detalhes mais técnicos da carta de Filipenses. Quem é o autor da carta de Filipenses é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente vai ver aqui que, se você for ler a Bíblia, você vai o tempo todo se deparar com ele. Local da escritura. Foi em Éfeso ou Roma, não se tem ao certo essa certeza. Mas foi uma das duas cidades. A data foi 62 depois de Cristo. A igreja já existia há mais de 10 anos nessa época, a igreja em Filipos. Qual foi o idioma que ele foi escrito? Foi o grego alexandrino, que é conhecido como grego koiné. Alguém já ouviu essa palavra, grego koiné? É o grego comum, era o grego que era falado naquela época. Hoje em dia o grego moderno é diferente, não é a mesma forma de falar, né? Todo o Novo Testamento foi escrito nesse grego, inclusive, né? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego e era esse grego koiné. E o propósito da carta é falar da unidade, da alegria e do amor no serviço
de Cristo. Os destinatários foi a igreja em Filipos, na Macedônia. Macedônia fica na Europa. A gente vai ver aqui um mapa. Aqui o mapa estourou um pouquinho, gente, mas vocês vão ver lá onde é que ela fica, ali na região, ali perto do Mediterrâneo. E o versículo-chave é Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Vamos repetir isso aqui? Alegrem-se sempre no Senhor. O versículo não é só isso não, depois você vai ler, tem uma segunda parte. Aqui o mapa, vocês estão conseguindo ver? Estourou aqui, o projetor está com algum problema com o verde. Quando coloca verde, ele estoura. Mas acho que a gente vai conseguir ver. Olha aqui. Aqui embaixo está Jerusalém. Bem aqui, no cantinho do mapa. Aqui todo o mar Mediterrâneo, essa parte aqui é azul. E aqui para cima é a Turquia, Éfeso, que era uma das grandes cidades que tinha, antigamente aqui na Ásia Menor. E para cá é a Grécia. Você vai ver Corinto, Atenas e Filipos é ali na Macedônia. Filipos tem esse nome por conta de Filipe, pai de Alexandre o Grande, que era da Macedônia. E ele dominou toda essa região aqui. Depois o Império Romano foi lá e dominou todo o Império Macedônico. Vamos contar um pouquinho da história, como que essa igreja surgiu? Abre a Bíblia aí de vocês em Atos, no capítulo 16. A gente vai ver a história da igreja. A igreja em Filipos ela foi fundada por Paulo e Silas no ano 50 depois de Cristo. E foi a primeira igreja na Europa. Porque antes estava pregando. Lembra de quando Jesus mandou os discípulos? Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui já estava nos confins da terra. Considerando o ponto de partida. Atos 16. Versículo 9 até o 18. O sétimo, vamos ler a partir do 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. Então, o que acontece? Paulo aqui, ele já estava na sua segunda viagem missionária. Paulo viajou várias vezes. O apóstolo Paulo, a primeira vez ele viajou com o apóstolo Barnabé, e aqui ele já está viajando com Silas. Apóstolo, quem aqui sabe o que é apóstolo? Você vai acertar. Fundo da igreja? Certo, mas a palavra apóstolo, o que ela significa? Tá certo, é fundo da igreja. Isso, quem falou aí? Quem pensou? Alguém pensou um pouco mais alto aí. Estou pegando. A palavra apóstolo significa enviado. Significa uma pessoa que foi enviada. Mas originalmente essa palavra falava de navios. Quando ia começar um negócio com outra nação, eles pegavam um navio, enchiam de mercadorias e enviavam esse navio para fazer negócio naquela outra nação. E o nome desse navio era Apóstolo, que é o navio enviado para abrir uma nova fronteira. E esse termo foi apropriado pela língua grega e os discípulos foram chamados de apóstolos porque eles seriam enviados para outras nações para levar as boas notícias. O apóstolo, sim, é uma pessoa que começa um trabalho, começa uma igreja, um implantador de igreja. É o missionário. Apóstolo é o missionário. Aí, continuando aqui, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. O que a gente aprende aqui, gente? No dia de sábado, por que a Bíblia está falando aqui no dia de sábado? Porque o dia de sábado era o dia que os judeus se reúnem, até hoje é assim.
E Paulo, como judeu, ele sempre procurava os judeus para começar pregando o evangelho. Porque ele entendia que o evangelho era primeiro para o judeu e depois para o gentio, era para todo mundo. Mas ele começava para o judeu, que era quem recebeu a promessa por meio de Abraão, a descendência de Abraão, segundo a carne. Então ele ia lá e procurava sempre uma sinagoga. Aqui em Filipos não tinha sinagoga. Então era uma cidade com poucos judeus. Tinha judeus, mas não tinham muitos judeus. E o que acontecia? Os judeus se reuniam fora da cidade para fazer as orações. Então ele foi lá e foi procurar o grupo de judeus para estar pregando para eles. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Eles começaram pegando o evangelho para um grupo de mulheres que estava ali. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura é para atingir tecido muito caro, né? Da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, em outras traduções está temente a Deus. Então o que ela era? Ela era uma pessoa que não era judia de nascimento, mas ela frequentava a reunião da sinagoga, frequentava a reunião dos judeus. Então ela já tinha familiaridade com a palavra de Deus. Nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis jogado que eu seja fiel ao Senhor, entre em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. Então Lídia foi lá para ouvir a palavra de Deus. E chegou Paulo e Silas anunciando o evangelho. E Deus abriu o coração dela. O evangelho é um milagre. A conversão é um milagre. Porque a conversão acende uma luz num quarto escuro. As coisas se conectam, sendo que você nem entende muito bem porquê, mas você já tem a certeza que Jesus é a solução. Você tem a certeza que Jesus é o caminho. Foi isso que aconteceu com ela. Os olhos dela se abriram. Falei, é isso que eu quero. E constrangeu Paulo e Silas a ficar na casa delas. Olha, eu quero que vocês me ensinem a palavra de Deus. E Paulo ficou constrangido pela insistência dela. Aqui mostra a fome e a sede que ela tinha pela palavra de Deus. Assim, Paulo, você vai ter que me ensinar tudo sobre esse Jesus. E como que a gente tem que ser assim? Como que a gente tem que se apegar a cada oportunidade para conhecer a palavra de Deus? A gente tem que ter fome e sede da justiça de Deus. A gente tem que ter um desejo todo dia intenso pelas coisas de Deus. E as coisas do mundo tentam saciar a nossa fome com outras coisas, né? Se você não come a comida de qualidade, vai ter muita porcaria para tentar encher seu estômago. E a palavra de Deus ela tem que ser uma prioridade na nossa vida. Porque senão vão ter outras coisas para tentar nos encher. E a gente vai começar ficando desnutrido da palavra de Deus. E aqui o que aconteceu? Ela foi batizada e toda a sua casa. Foram as primeiras convertidas que tiveram. Deixa eu só voltar aqui. Olha aqui nesse slide. A carta de Paulo a Filipos, que é conhecida como a Carta da Alegria, foi escrita quando Paulo estava preso. E isso daí é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque a Carta da Alegria foi escrita por um prisioneiro encarcerado. Essa carta nos ensina tanta coisa, a gente vai ver nos próximos dias, eu vou dar só uma pincelada aqui, você vai ver nos próximos dias como que Paulo, mesmo numa situação extrema, ele nunca perdeu a alegria. E a palavra alegria aparece 14 vezes. Agora a gente vai ver um panorama geral da carta de Filipenses, do Bible Project. Vocês conhecem o Bible Project? Quem aqui da EBD já viu, né? Bible Project, você procura no YouTube, é muito bom. Tem vários livros da Bíblia, você consegue aprender o panorama. Você está querendo aprender a Bíblia, o geral, vai lá para o Bible Project, que dá introdução para todos os livros do Novo Testamento e a maioria do Antigo Testamento. Diminua a luz aqui. Carta de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental, e essa história é contada no capítulo 16 de Atos. Filipos era uma colônia romana da antiga Macedônia. Estava cheia de soldados aposentados e era conhecido por seu nacionalismo patriótico. E assim, Paulo enfrentou resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo. E depois que Paulo partiu, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus continuaram a sofrer resistência e até perseguição. Mas eles permaneceram uma comunidade vibrante, fiel aos ensinamentos de Jesus. Paulo enviou essa carta de uma de suas muitas prisões e por uma razão muito prática.
os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para levar um presente financeiro a Paulo para apoiá-lo na prisão. E Paulo enviou essa carta a Epafrodito para agradecer e fazer muito mais. O conceito dessa carta não desenvolve uma única ideia do começo ao fim, como muitas outras cartas de Paulo. Em vez disso, Paulo organizou uma série de ensaios ou vinhetas curtas e reflexivas. E todos eles giram em torno do centro de gravidade nessa carta, que é um poema no capítulo 2. Ele reconta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. E então, em cada uma dessas vinhetas, Paulo pega as palavras-chave ou ideias daquele poema para mostrar como viver como cristão significa ver sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Então, Paulo abre a carta com uma oração de gratidão e agradece a Deus pela generosidade dos filipenses por sua fidelidade. E ele expressa sua confiança de que a obra transformadora da vida que Deus começou neles continuará em expressões maiores e mais belas de fidelidade e amor. E Paulo então se concentra em sua preocupação óbvia no momento, que é o seu status na prisão. Estar em uma prisão romana não era um piquenique, mas, paradoxalmente, acabou sendo bom para avançar as boas novas sobre Jesus. Então, todos os guardas romanos, os administradores, todos sabem que Paulo está na prisão por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar sobre Jesus mais abertamente. E Paulo está otimista de que será libertado da prisão, mas é possível que ele possa ser executado. E ao refletir a respeito, isso realmente não seria tão ruim, pois, para mim, diz Paulo, a vida é o Messias, e assim morrer seria um ganho. Para Paulo, sua vida no presente e no futuro é definida pela vida e amor de Jesus por ele. E então, se ele for executado, isso significa que ele estará presente com Jesus, o que seria ótimo para ele. E se ele for libertado, isso significaria que ele poderia continuar trabalhando para iniciar mais comunidades de Jesus, o que seria melhor para as outras pessoas. E é isso que ele espera. E observe como sua linha de pensamento funciona aqui. Morrer por Jesus não é o verdadeiro sacrifício para Paulo, mas sim permanecer vivo para servir aos outros. E assim é a maneira de Paulo participar da história de Jesus, sofrer para amar os outros mais do que a si mesmo. Paulo então se volta para os filipenses e pede que participem do exemplo de Jesus, adotando essa mesma mentalidade. Ele diz que a sua vida como cidadãos deve ser coerente com as boas novas sobre o Messias. Então esses cristãos em Filipos estavam vivendo em patriotismo romano, mas o modo de vida deles seria moldado por outro rei, Jesus. E isso pode trazer perseguição, mas eles não devem ter medo, porque sofrer por estarem associados a Jesus é uma maneira de viver a história do próprio Jesus. O que leva Paulo ao grande poema do capítulo 2. Ele é rico em ecos do texto do Antigo Testamento. Especificamente, a história de Adão e sua rebelião em Gênesis 1 a 3 e os poemas sobre o servo sofredor no livro de Isaías. Vale a pena memorizar este poema. É uma versão maravilhosamente condensada da história do Evangelho. Então, antes de se tornar humano, o Messias pré-existia em um estado de glória e igualdade com Deus. E, ao contrário de Adão, que tentou aproveitar a igualdade com Deus, o Messias optou por não explorar seu status para vantagem pessoal. Em vez disso, ele se esvaziou de status. Ele se tornou humano. Ele se tornou um servo para todos e, mais do que isso, permitiu-se ser humilhado. Ele foi obediente ao Pai, indo para a morte em uma fileira de execução romana. Mas através do poder e da graça de Deus, a morte vergonhosa do Messias foi revertida através da ressurreição. E agora Deus exaltou Jesus como o Rei de todos, concedendo-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que toda a criação reconheça que Jesus, o Messias, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora, essa última afirmação é surpreendente. Paulo está citando o capítulo 45 de Isaías. É uma passagem em que toda a criação reconhece o Deus de Israel como Senhor. O argumento de Paulo aqui é muito claro. No Jesus crucificado e ressuscitado, descobrimos que o único Deus verdadeiro de Israel consiste em Deus Pai e no Senhor Jesus. E assim, para Paulo, esse poema expressa suas convicções sobre quem Jesus é. E faz mais, oferece o exemplo de Jesus como um modo de vida que seus seguidores devem seguir. E é por isso que Paulo imediatamente conta duas histórias. Primeiro sobre Timóteo, depois sobre Epafrodito. Porque ambos são exemplos de pessoas que vivem a história de Jesus. Timóteo é como Jesus porque está constantemente preocupado com o bem-estar de outras pessoas mais do que o seu próprio. E Epafrodito, que os filipenses enviaram com o seu presente, arriscou sua vida para servir Paulo na prisão. Ele ficou tão doente que quase morreu tentando ajudar Paulo.
mas Deus teve misericórdia dele e de Paulo, poupando-o da perda de um amigo. O argumento de Paulo aqui é que esses são os tipos de pessoas que estão vivendo e respirando exemplos da história de Jesus e são dignos de serem seguidos. Paulo então se volta para a sua própria história como um exemplo. Então, aqueles cristãos que estavam exigindo a circuncisão de cristãos não judeus, lembre-se de sua carta aos Gálatas. Essas pessoas ainda estão criando problemas para Paulo e continuam lhe recordando de seu próprio passado, quando ele costumava perseguir os seguidores de Jesus, quando ele tentou mostrar sua posição correta diante de Deus por sua zelosa obediência às leis da Torá. Mas como Jesus, Paulo desistiu de todo esse status e privilégio. Ele agora considera tudo isso como imundície, e a palavra que ele usa é, na verdade, muito menos educada. Ele deu tudo para se tornar um servo, como Jesus, e para participar de seu amor sofredor e sacrificial. E ele faz tudo isso na esperança de que o amor de Jesus o leve através da morte e a sair do outro lado para a ressurreição. Então Paulo diz que para os seguidores de Jesus, a sua verdadeira cidadania está no céu, o que para Paulo não significa que todos devemos sair da terra e ir para o céu um dia. Pelo contrário, o céu é o lugar transcendente onde Jesus reina como rei. E ele diz que estamos aguardando ansiosamente nosso Salvador real para descer de lá e retornar aqui para trazer seu reino de justiça curativa e amor transformador para fazer uma nova criação. Paulo então desafia os filipenses a continuarem vivendo a história de Jesus. Ele primeiro se dirige a duas mulheres líderes proeminentes da igreja que trabalham ao lado de Paulo. E elas estão em algum tipo de conflito e por isso Paulo pede a elas que sigam o exemplo de humildade de Jesus, reconciliem-se e se tornem unidas. Paulo então insta os filipenses a não cederem ao medo, apesar de sua perseguição, para depositar toda a sua emoção e suas necessidades em Deus, que lhes dará paz. E essa paz, diz Paulo, vem concentrando seus pensamentos no que é bom, verdadeiro e amável. Há sempre algo a reclamar, mas um seguidor de Jesus sabe que toda a vida é um dom e pode escolher ver beleza e graça em qualquer circunstância da vida, o que leva Paulo à sua conclusão. Ele novamente agradece os filipenses por seu presente sacrificial. E ele quer que eles saibam que as suas prisões e tempos de pobreza não são dificuldades. Elas realmente se tornaram seus maiores professores, mostrando que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo da felicidade. É a simples dependência de quem o fortalece. Paulo passou a ver seu próprio sofrimento como participação na história de Jesus. A carta aos Filipenses nos dá uma janela única para o coração e a mente de Paulo. Ele viu toda a sua vida como uma reconstituição da história de Jesus. E é possível sentir sua estreita conexão com Jesus nessa carta. Sua consciência de que o amor e a presença de Jesus são mais próximos do que a sua própria pele. E foi isso que lhe deu esperança e humildade em suas horas mais sombrias. E assim, Paulo nos mostra que conhecer Jesus é sempre um encontro transformador, profundamente pessoal. E esse é o tipo de Jesus que Paulo convida os outros a seguirem. E é disso que se trata a carta de Paulo aos Filipenses. Pronto. Acabou, gente. Vou dar a benção. Tem muita coisa para falar, gente. Teologia aqui da carta de Filipenses, né? A carta de Filipenses é uma carta bem curta, né? Tem só 4 capítulos. E é de fácil leitura. Ela não tem algumas questões teologicamente complexas, como a carta de Romanos, a carta de Efésios. Hebreus não foi escrito por Paulo, mas também é uma leitura bem mais densa, né? A leitura de Filipenses flui, sabe? Não tem muitos nomes que você vai ter que procurar. Flui, assim, você entende a história do começo ao fim. Até porque ele vai dando como se fosse pílulas, né? Ele fala de um assunto, fala do outro assunto, então os assuntos eles são mais ou menos independentes. Você vai entendendo tudo ao longo da leitura. Não tem, por exemplo, o debate de lei e graça, que era tão comum nas igrejas que tinham muitos judeus convertidos. Era uma igreja muito generosa e é a igreja mais elogiada pelo apóstolo Paulo. Quando a gente vê as cartas que Paulo vai falando, por exemplo, a carta de Coríntios, é paulada do começo ao fim. Paulo está o tempo todo descendo a lenha no lombo dos coríntios, né? Chama eles de meninos, chama eles de carnais, chama eles de assim, um monte de coisa, porque a igreja estava muito distorcida. Na igreja de Filipos, não. Eram pessoas que aceitaram e receberam bem o evangelho e cresceram, né? Já começaram a
a ajudar na obra missionária rápido. Foi uma igreja que amadureceu muito mais rápido do que outras, né? E para falar disso aqui, vamos falar um pouco do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma das figuras centrais que a gente tem na Nova Aliança. Porque tudo que a gente conhece do Evangelho aqui, boa parte se deve ao que o apóstolo Paulo fez. A maioria dos conceitos que a gente usa na nossa vida cristã dia a dia, a gente não pega diretamente dos Evangelhos, a gente pega das cartas de Paulo. Porque o Paulo foi quem esmiuçou a palavra de Deus. Paulo foi quem abriu a palavra de Deus. Ele, por ter muito conhecimento da lei, e também por ter conhecimento da cultura grega, ele conseguiu fazer a tradução. Paulo foi a tecla SAP de tudo aquilo que Deus falou para o povo de Israel e comunicar para as outras pessoas que não tinham essa bagagem. E quando a gente se converte, a gente não vira judeu, a gente é enxertado nas promessas que Deus fez para o povo de judeu. A gente não vira judeu de nascimento. E nem é para isso. Porque a promessa do Evangelho é para todo aquele que nele crê. Judeu, grego, de qualquer nacionalidade, amém? E Paulo entendeu isso. E ele anunciava o Evangelho, tanto para judeu quanto para não judeu. E por ter muito conhecimento, por ser um rabino, Paulo era um rabino, ele conseguia pegar esses conceitos tão distantes. Primeira coisa que era muito diferente para as pessoas quando ouviam o Evangelho: tem só um Deus. Como assim tem só um Deus? Ué, ali na Fenícia tem uns 200, ali no Egito tem uns 2.000, na Índia tem uns sei lá quantos. Eles não entendiam, como assim só tem um Deus? Está querendo dizer que todos os outros são falsos? Aí Paulo, exatamente isso. Só tem um Deus, não tem deuses. Ah, mas eu acho que tem mais. Então você está achando errado, só tem um. Sua opinião não vai fazer diferença, só tem um Deus, criador de todas as coisas. Não tem um Deus conforme a opinião de cada pessoa. E a natureza humana é muito idólatra, né? As culturas do mundo inteiro são idólatras. Tanto que você vai ver, religião que não é idólatra, que não é politeísta, são só aquelas que vieram de Abraão. Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Porque Abraão foi o primeiro a rejeitar toda a idolatria que ele tinha ali na região da Babilônia, da Mesopotâmia, e seguir um Deus só. E Abraão é o pai de Isaac, de Jacó, que se tornou Israel. Israel foi de onde veio Jesus, e a história, o resto você conhece. E o apóstolo Paulo foi comissionado para pregar o evangelho aos gentios. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele era um judeu fariseu. Fariseu, pelos evangelhos, a gente acha fariseu quase que um palavrão, né? Quase um xingamento, né? Ô seu fariseu. Meu sogro chama todo mundo de fariseu. Ele chama as mulheres de Margarida e os homens de fariseu. E eu acho que ele nem faz ideia do que significa fariseu. Hoje em dia já sabe, né? Mas antes era um nome que ele achava legal. Ô seu fariseu. Tipo... Aí quando ele começava, e aí fariseu, ele falava para mim, eu falei assim, oxe, o que esse cara está... O que ele está falando de mim? Acabei de conhecer. Era o jeito dele mostrar afeto, né? Ele não fazia ideia, não tinha esse conceito. Fariseu, na verdade, era uma pessoa estudiosa da lei. Só que na época de Jesus, os fariseus começaram a ir para legalismo e começaram a afastar as pessoas de Deus em vez de atrair as pessoas a Deus. Mas, na verdade, o fariseu era uma pessoa muito estudiosa e queria realmente conhecer a essência. E tinham bons fariseus. Nem todo fariseu era que nem aqueles que Jesus rejeitava. Por exemplo, a gente conhece a história de Nicodemos. Aquele versículo muito famoso que a gente conhece sempre, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está no contexto quando Jesus está ministrando para Nicodemos, que era um fariseu. Tinham fariseus sinceros que queriam conhecer a Jesus, queriam conhecer a verdade. E tinha também os falsos, né? Saduceu é um outro tipo. Saduceu era desleixado, ele era unido a Roma, ele era ligado ao templo e ele estava querendo saber mais do dinheiro mesmo. Fariseu não. Fariseu já... Tinha até fariseus que faziam voto de pobreza, né? Não que precisavam, mas eles eram muito contra os saduceus. Saduceu e fariseu, eles não se davam muito bem. E ele era da tribo de Benjamim. Inclusive, o nome dele era Saulo. Né? O nome de Paulo é Saulo. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Amém? Se você já ouviu em algum outro lugar, pode apagar. Isso não está na Bíblia. Deus não mudou o nome. Deus mudou o nome de várias pessoas. O de Paulo não foi um deles. Saulo também era conhecido como Paulo. Era o nome que se falava
no grego, né? Em vez de falar Saulo, falava Paulo, né? Por exemplo, meu nome em inglês é James, Tiago. E Tiago é o nome para Jacó, não sei se vocês sabem, né? Yaakov, que virou Israel. Então, Tiago é Jacó, o hebraico, né? Seria o equivalente. Nome, normalmente, a gente não traduz. Mas aqui, talvez a pronúncia de Saulo fosse mais difícil, para quem não fosse hebraico, é Shaul, aí falava Paulo. Aí ficou Paulo. Mas não houve uma mudança de nome de Saulo para Paulo. Inclusive, o nome de Saulo era um nome muito comum para as pessoas da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel se chamava Saul. E a palavra Saulo e Saul é a mesma palavra, Shaul. Muda no português, mas é a mesma palavra. Uma outra curiosidade aqui para vocês. O nome Maria, Maria, mãe de Jesus, é o nome Miriam, que era irmã de Moisés e de Arão. É o mesmo nome no hebraico. Então, Maria podia ter sido traduzido como Miriam, o nome da mãe de Jesus. Só para curiosidade aqui para vocês. E Paulo, ele tinha uma profunda compreensão da nova aliança, como eu falei. Ele juntou os dois mundos, né? Paulo era um homem de muitos mundos. Paulo, ele era poliglota. Paulo, ele conhecia a cultura grega, ele conhecia a cultura romana, ele era cidadão romano, e ele conhecia muito bem a lei. Então, era uma pessoa que tinha muito conhecimento, que Deus escolheu e levantou para pregar o evangelho para os gentios. E olha só como que Deus faz, né? Dentre os discípulos de Jesus, tinham pessoas de tudo quanto é tipo. Tinham pessoas que tinham pouco conhecimento, pessoas que tinham muito conhecimento, pessoas que tinham pouco dinheiro, pessoas que tinham muito dinheiro. E Deus escolheu Paulo, que era justamente essa pessoa, com muita cultura, para pregar o evangelho para diversas culturas. Deus sempre vai usar o que você tem para oferecer. Tudo que você adquiriu ao longo da sua vida, até o momento que você se converteu, Deus vai transformar tudo aquilo para a glória dele. Não tem essa separação da vida secular e da vida da igreja. Tudo é a sua vida com Deus. Você é uma pessoa só, você é completo. Então, você é o embaixador de Cristo onde quer que você esteja. Você não é de Jesus porque você está na igreja. Você é de Jesus porque você foi comprado pelo sangue dele. E o seu nome está escrito nos céus. E onde quer que você vá, você é luz no mundo. Tudo que passou na sua vida, tantas coisas boas quanto as ruins, Deus vai pegar tudo aquilo e vai transformar para a glória dele. Então, todo esse conhecimento que Paulo adquiriu ao longo da vida, e ele estava usando aquele conhecimento para matar os cristãos, Deus pegou aquilo e transformou para a glória dele, para ele implantar a igreja e para ele mesmo ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele era poliglota, ele falava hebraico, aramaico, grego. O hebraico era uma língua que não era mais falada na época de Jesus. O hebraico era uma língua que o Antigo Testamento estava todo escrito em hebraico. Nas sinagogas eles faziam as leituras muitas vezes em hebraico, então era uma língua utilizada para os rituais do judaísmo, mas a língua falada entre os judeus era o aramaico, essa que é a língua comum. E o grego era a língua internacional, era como se fosse o inglês. Há muitos anos o grego já tinha uma influência, há séculos o grego já tinha uma influência muito grande ali naquela região. Região. E era muito comum as pessoas antigamente falarem mais de um idioma. Então, às vezes, a gente tem uma ideia que as pessoas eram limitadas, mas as pessoas normalmente falavam vários idiomas, porque elas se comunicavam com vários povos. Então, é bom você falar vários idiomas também. Fica a dica aí, amém? E, falando mais aqui das cartas de Paulo, finalizando aqui, cada carta era uma resposta a problemas que as igrejas estavam enfrentando. Então, a gente fala que as cartas eram ocasionais. Por isso que as cartas são tão diferentes entre si, porque os problemas de cada igreja eram diferentes. A gente fez o estudo aqui das 7 cartas de Apocalipse, e a gente viu que para cada carta tinha um elogio, tinha uma repreensão, e era diferente uma da outra. Porque as igrejas onde tem uma reunião de pessoas vai ser diferente. A cultura tem uma influência muito grande na forma como nós vemos o mundo. E o evangelho é uma supracultura. O evangelho serve para corrigir a nossa visão de mundo. A nossa cosmovisão, ela é alterada depois que a gente nasce de novo. E ela vai sendo alterada à medida que a gente vai tendo conhecimento da palavra de Deus. E cada cultura tem uma influência em cima das pessoas. De repente a pessoa aprendeu a vida toda que era fazer desse jeito. Chegou o evangelho, opa, então não era desse jeito? Pois eu achava até que era uma coisa boa. Aí você tem que abrir mão daquilo, porque tem algo muito melhor na palavra de Deus. Então as cartas, elas eram direcionadas para as comunidades para resolver problemas de cada uma.
E as 13 cartas de Paulo são organizadas por ordem decrescente de tamanho. Então você fica se perguntando, por que Romanos está antes de Coríntios? É porque é maior. É só por isso. A ordem das cartas de Paulo está organizada por tamanho. Então Romanos é maior que 1 Coríntios, que é maior que 2 Coríntios, e vai diminuindo de tamanho até chegar em Filemão, que é um capítulo só. Não está organizado em ordem cronológica, nem por geografia. Está em ordem de tamanho, só isso. E a carta mais antiga é a carta de Gálatas, que é a quarta carta que está a quarta carta de Paulo na sequência. E como que são organizadas as cartas de Paulo? Tem as cartas soteriológicas, escatológicas, as cartas da prisão e as pastorais. Soteriológica, alguém tem ideia do que é? Não? Quem nasce da Bahia é o quê? Isso aí você sabe, não tem pegadinha não. Quem nasce da Bahia é o quê? E quem nasce em Salvador? Soteropolitano. Por que sotero? Salvador, sotero. E soteriologia estuda a salvação. Pronto, você vai lembrar agora. Soteriologia, soteropolitano, Salvador, pronto, fala da salvação. Soteriologia estuda a salvação, que são as cartas de Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Escatologia, a gente já viu aqui em Apocalipse, que é o estudo do fim das coisas, né? Que é 1 e 2 Tessalonicenses. As cartas da prisão foram 4, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Não foram todas escritas na mesma prisão, foram em prisões distintas de Paulo. Umas quando ele estava preso em Roma, outras quando estava preso em Éfeso. E as cartas pastorais são cartas que ele escreveu para outros pastores. Para Timóteo e para Tito, que é o nome de 2 pastores que tinham, né? Ali na região da Grécia. Eu leio aqui um versículo aqui para vocês. Vamos ler rapidinho? É o último aqui. O que Jesus fala da alegria para a gente? Como eu falei aqui, a vida cristã é uma vida de alegria. E olha o que Jesus falou, João capítulo 16, versículo 20. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade eu lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês nada pediram em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Nós já temos alegria, amém? E a cada dia Deus vai completar a medida de alegria na nossa vida. Você já é alegre. E a alegria vai sendo completada a cada dia. Quando tem uma resposta de oração, quando você vê um familiar se convertendo, quando você vai vendo Deus agindo, é a própria transformação na sua vida, sua alegria vai sendo cada vez mais completa. É um cálice que transborda. Seu cálice está cheio, mas ele vai estar transbordando a cada dia. Você já é uma pessoa cheia da presença de Deus. Cada dia você vai transbordar da presença dele. Amém? E para a semana que vem, nosso estudo dirigido é ler Filipenses capítulo 1. Se você quiser, você pode ler todos os 4 capítulos e toda semana você lê de novo. Eu acho que é até melhor, mas pelo menos aqui, né, a gente coloca o piso. Filipenses capítulo 1 e memorizar Filipenses 1, 21. E aquilo, quem memorizar mais de um, a gente vai dar um prêmio aqui semana que vem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito bom estar aqui com vocês. Na semana que vem a gente vai fazer a EAD. A gente vai fazer a nossa escola bíblica no YouTube, que vai ser um podcast, que a gente vai tirar várias dúvidas, vamos falar de algumas coisas que a gente não consegue falar aqui pelo tempo, responder perguntas. Tá, melhor. Vai ter amanhã, domingo às 9 horas da manhã, a EBD. E na segunda-feira da outra semana nós vamos fazer no YouTube esse podcast que é a nossa EAD. Quem já participou sabe, é muito bom. E durante a semana, fica atento no nosso Instagram, que a gente vai estar colocando um quiz e vamos estar fazendo algumas postagens sobre as cartas de Paulo.
Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. A palavra do Senhor fala que o Senhor troca a tristeza e coloca um óleo de alegria. E, Senhor, nesse momento eu quero orar agora pelos meus irmãos, que o Senhor derrame esse óleo de alegria. Um óleo de alegria fresco, Senhor. Renovando cada um aqui, renovando as forças, renovando a esperança, colocando cada um de pé, porque eles são mais do que vencedores. Senhor, que a visão deles seja desembaçada, Senhor. Que eles possam ver claramente o chamado que o Senhor tem para a vida deles e jamais percam a esperança, porque aquele que os chamou é fiel. E Ele é poderoso para cumprir cada uma das promessas que foram lançadas. Senhor, que cada um aqui, Senhor, tenha uma semana cheia da Tua alegria, que Ele possa transbordar e que essa alegria contagie outras pessoas. Se nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia.